Olá, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí. Que bom poder estar aqui e participar desse tempo aqui de devocional, de comunhão. E eu quero já aqui ler a parte que me confiaram para eu falar um pouco, né? E nesse capítulo de Timóteo, capítulo de número 3, né, a partir do verso 2, portanto o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado de dinheiro. Deve liderar bem a própria família, ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, poderá cuidar da igreja de Deus. Não devem ser recém-convertidos, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então, eu não sei como é que está na tua tradução, mas na minha, esse último versículo aqui, né, o versículo 7, está escrito dessa jeito. Na sua pode ser que esteja escrito: é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no laço do diabo, né? Isso é importante a gente analisar, irmãos, que Paulo ele escreve a Timóteo para orientar aqui os líderes da igreja. Esse texto aqui ele fala dos bispos, né, que seriam os homens mais maduros, anciões ali da igreja, né? Porém, obviamente, a gente não pode achar que isso só se aplica a essa liderança, porque o alvo, o objetivo, na verdade, é que esse ensino alcance toda a igreja, todos os homens, né, da igreja. Então comece pelos líderes para que todos sejam alcançados. E em relação a esse bom testemunho que ele diz aqui que deve dar, o bom testemunho, eu creio que ele aponta, ele fala, né, por si próprio, né? O bom testemunho, ele dá base para a palavra, ele dá vida para a palavra, né? Na verdade, Paulo, o que as pessoas precisam ver, o nosso modo de viver, ele de alguma maneira deve apontar para o Senhor, de alguma maneira deve apontar para Cristo, a nossa vida. Por isso que no começo ele diz que como é que deve ser esse homem, né? Como é que ele deve ser? Ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ter um autocontrole, tem que ser hospitaleiro, não deve ser dado ao vinho e nem deve ser violento. O que são isso? São comportamentos de alguém maduro e alguém que ama ao Senhor. Uma pessoa que age dessa maneira, uma pessoa que dá esse testemunho, ela fortalece a palavra de Deus, não é verdade? As pessoas, quando veem um homem assim, na verdade, eles veem, não um homem em si, mas veem de verdade a vida de Cristo operando através desse homem, né? E por isso também Paulo, quero até ler um outro texto aqui que Paulo fala, reforçando isso, né? Ele fala aos Coríntios também sobre isso, né? Ele fala assim, ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, diz: vocês mesmos são nossa carta escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra o resultado do nosso trabalho em seu meio, e escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, vocês veem que Paulo reforça aqui, né, o que na verdade ele fala para Timóteo, que ele já vem falando, né, sobre a importância de nós darmos um bom testemunho. Para que a gente, e ele termina, ele fala aqui no versículo, para que ele a fim de não cair no laço do diabo. Amém, irmãos? Então, porque uma pessoa que tem um duplo caráter, uma pessoa que não corresponde à palavra, obviamente ela vira uma presa fácil na mão do diabo. Então, e não só ele, mas eles fazem até outros tropeçarem. Então, a importância de nós darmos um bom testemunho.
para fortalecer a palavra do Senhor na vida de cada irmão. Amém? Um beijo no coração, amo vocês.